Então pessoal, bom dia. Aqui então, fazendo a resposta pedida pelo leitor, né? Sobre por que o professor Jabor passa o pano para o Deng Xiaoping. Olha, em primeiro lugar, pouco que eu acompanho o trabalho do professor Jabor, ele está muito próximo do seu objeto, né? Ele está mais como evidentemente eu gosto de ver, não tenho conhecimento assim da obra toda para poder avaliar, mas eu vejo que a especialidade dele é realmente a China pós 78, com as 4 modernizações trazidas pelo Deng Xiaoping. Então, na opinião dele, do professor Jabor, o Mao era um ídolo do Deng Xiaoping. Então ele não vê ruptura entre maoísmo e denguismo. Eu vejo. Eu acho que podemos falar num denguismo. Tem outro vídeo que eu aprofundei um pouco esse assunto. Eu achei interessante que eu fui pesquisar sobre o Deng Xiaoping para fazer esse vídeo. Eu vi o seguinte, que tem um canal que é de um professor chinês falando, né? Tem a legenda em inglês. Aí o que ele fala sobre Deng Xiaoping? Que ele é muito interpretado de forma vulgar no Ocidente. Que a frase famosa, não importa se o gato for preto ou se o gato for branco, é importante que ele pegue o rato, ela não é um elogio ao pragmatismo sem princípios que as pessoas pensam, não. Até Sérgio Moro estava falando essa frase e tal. Essa frase, ela estaria diretamente relacionada à ideia da prática como critério da verdade. O que ele queria dizer, ele falou essa frase num congresso em 62, citando um provérbio da região de Sichuan, que Mao teria falado. No provérbio falava assim, gato amarelo e gato branco, para falar do certo e do errado. O que o Deng Xiaoping estava querendo falar aí, Deng Xiaoping, que em inglês eles falam, em chinês eles falam, Xiaoping queria dizer que não me venha com abstrações para tratar de um assunto específico. Então, não me fale do acessório, use a prática como critério da verdade, que é uma frase do maoísmo. Na prática, o que as pessoas interpretam, via interpretações, é que ele estaria querendo dizer que não importam as relações de produção, se existe uma burguesia que explora o trabalho assalariado ou se é uma economia coletiva com a planificação. O importante é que as massas sintam um bem-estar. É dessa forma que as pessoas interpretam. Estou vendo várias interpretações. E não é dessa forma que ele colocou. Embora eu acho que a gente realmente possa analisar que até a leitura do Jabor talvez seja uma visão não marxista que passe por aí. Porque eu vi que o Jabor tenta dissociar o sistema político das relações de produção. Então, o que ele postula embora a China tenha algumas relações de trabalho capitalistas, dentre outras relações de produção que ela tem, não ela tem um partido comunista que a dirige. Então, mesmo ela tendo relações de produção capitalistas, ela não seria capitalista por ter um partido comunista que a dirige. E as pessoas também, na hora que interpretam essa frase do Deng Xiaoping, entendem também que é possível dissociar a economia. A economia seria para alocar recursos, a economia seria um assunto de realocar recursos, ela não tem a ver com o sistema político. Então, também parece-me que essa leitura é a do Jabor. Então, ele acredita que existe uma burguesia na China, mas ela não comanda o sistema político, ela não comanda o partido. Parece-me que essa é a hipótese dele. Eu
acho que interessante discutir a hipótese. Eu gosto do trabalho do professor, que ele trata das experiências reais. No Brasil, nós não sabemos quase nada, nem na universidade, sobre as experiências reais, não são estudadas, as que existem, principalmente o que existe até hoje no Laos, China, Cuba, Vietnã, Coreia do Norte. A informação é pouca, ela chega entrecortada. As pessoas no Brasil são muito sensíveis à propaganda de guerra americana, elas engolem sem crítica, mesmo a universidade. E a pesquisa sobre isso me parece bastante deficiente. Mesmo na militância à esquerda, a esquerda parece querer pegar alguns exemplos como vitrine, então, de uma forma acrítica, fazendo só uma propaganda, e quando você critica é entendido como pedra na vidraça, pedra na vitrine. Agora, marxismo é crítico. Isso que o pessoal tem que entender. Então, nessa interpretação do professor chinês, que está no canal do YouTube, chama SWCC Lectures, ele explica, olha, Deng Xiaoping não está dizendo ali que os fins justificam os meios, é que ele está tentando adaptar ali uma frase do Mao, quando ele fala no gato preto, gato branco, essa frase famosa, dita em 62, né, num congresso na China. Ele está dizendo que a prática deve ser o critério da verdade. Não venham com abstrações quando tratarmos de assuntos específicos. Não falem do supérfluo, falemos da prática como critério da verdade. Se o gato pega o rato, então isso é o critério para analisarmos ele enquanto gato, não a sua cor. Isso aí seria secundário. E isso aí essa frase ela é vista como um pragmatismo sem princípios. Mas não, Deng Xiaoping ele sempre coloca 4 princípios. Ele coloca sempre 4 princípios cardenais, que norteiam o pensamento dele todo. O pensamento Mao Zedong, que é diferente do maoísmo, né? O pensamento Mao Zedong seria o marxismo com características chinesas, o marxismo adaptado à China, né? Significado, né? Trazido para a China. Ele fala também do marxismo-leninismo, da autoridade da República Popular da China, do respeito à República Popular da China como autoridade e sua integridade territorial, a nação, e o partido, que não pode deixar também de ter sua hegemonia questionada. Ele acha que nós não devemos questionar a hegemonia do Partido Comunista da China. São os 4 princípios cardeais que o pensamento do Deng Xiaoping segue. Tá legal? Então, acho que aí é um bom início de discussão aí do pensamento do Xiaoping, né?